Há muito tempo nós os observamos, acompanhando sua origem desde o seu nascimento, já que chegamos muito antes de vocês aqui. Como não compartilhamos a mesma origem e os mesmos habitats, decidimos deixá-los viver no nosso planeta em harmonia. No entanto, o caminho que vocês estão tomando também nos afeta, e por causa disso, agora estamos intervindo no que vocês chamam de civilização. Depois de vários avistamentos de OVNIs por todas essas décadas, autoridades passaram a investigar suas origens, entre elas o Pentágono. E ao observar os dados obtidos desses registros, os pesquisadores estão descobrindo que esses números simplesmente não batem. Entre elas, inclui-se o relatório do Pentágono liderado por Sam Kirkpatrick e o famoso astrônomo de Harvard, Avi Loeb, onde focaram sua atenção em OVNIs altamente manobráveis em uma investigação recente. O resultado desse relatório, segundo Loeb, são impactantes e sérias. Isso porque eles analisaram o atrito que deveria ocorrer entre esses objetos em movimento rápido e o ar e a água ao seu redor, como nos vídeos divulgados pelo Pentágono, que simplesmente confundiram os militares que os avistaram. Isso leva a crer que seja lá quem estiver operando esses equipamentos detém de uma tecnologia muito superior à nossa, com capacidade de fazer uso de uma física nova que desconhecemos. E foi isso que um novo artigo na comunidade científica trouxe para explicar a origem desses objetos. Liderado por uma equipe de Harvard e de Montana, pesquisadores especularam que os avistamentos podem indicar a atividades de seres inteligentes escondidos na Terra, tanto no subsolo como em seus arredores próximos, por exemplo a Lua, ou até mesmo caminhando entre nós, se passando por humanos, ao qual já falamos aqui no passado. No artigo, os pesquisadores admitem que essa ideia de criptoterrestres ocultos entre nós é uma hipótese muito exótica e vista com maus olhos pela maioria dos cientistas. No entanto, eles alegam que a teoria merece grande atenção e consideração. O interesse por avistamentos inexplicáveis de OVNIs por militares aumentou bastante na última década. Esse interesse chegou ao auge quando o ex-oficial de inteligência da Força Aérea David Grush testemunhou no Congresso alegando que os Estados Unidos já haviam recuperado naves espaciais alienígenas como parte de um programa de recuperação de OVNIs de décadas. Depois disso, até a NASA entrou na questão, permitindo que seus pesquisadores investigassem objetos misteriosos e de alta velocidade vistos por pilotos militares ao longo dos anos. Mas mesmo após esse e vários outros relatórios do Pentágono, ainda não foram encontradas nenhuma explicação para isso, pelo menos que tenham se tornado públicas. Para tentar explicá-las, no artigo eles propõem várias possibilidades. A primeira é que uma forma remanescente de uma civilização humana antiga e altamente avançada ainda está por aí, nos observando. A segunda sugere que uma espécie inteligente evoluiu independentemente dos humanos no passado distante e agora esconde sua presença de nós. A terceira hipótese é de que esses seres ocultos viajaram para a Terra de outro planeta ou período de tempo. E a quarta e mais assombrosa é que esses habitantes desconhecidos são de origens mais exóticas, envolvendo características do universo que desconhecemos, entre elas dimensões que conversam com a nossa. Algo semelhante ao que já falamos aqui também sobre o bioma das sombras. Os pesquisadores mencionam isso porque os avistamentos dessas naves e outros fenômenos parecem entrar e sair de possíveis pontos de acesso subterrâneos, como vulcões. Eles sugerem que esses seres podem não estar apenas atraídos por esses lugares, mas realmente residem em bases subterrâneas ou subaquáticas. O artigo cita o ex-representante da Câmara, Mike Gallagher, que no passado sugeriu que uma explicação para os avistamentos de OVNIs poderia ser uma civilização antiga que está escondida aqui por todo esse tempo e de repente está se revelando agora, em resposta à denúncia que David Grush fez em audiência pública. Além de viverem no subsolo, os pesquisadores especulam que essa espécie misteriosa pode estar se escondendo na Lua ou ter aprendido a se misturar com nós humanos. Outra explicação apresentada pela Avi Loeb é que podem ter existido mais de uma civilização, e essas podem ter vivido em planetas como Marte ou a Terra, mas com 1 bilhão de anos de diferença, não estando cientes sobre a existência umas das outras. No final do artigo, eles colocam que todas essas possibilidades são hipóteses bastante radicais e devem ser vistas com muito ceticismo. No entanto,
elas explicariam esses registros de objetos ignorando as leis da física, fazendo manobras impossíveis, que, segundo o artigo, indica uma tecnologia que parece estar, se não centenas, até milhões de anos na nossa frente, e que só poderia ser explicado pelo tempo de existência dessas civilizações. Segundo o artigo, nós as consideramos porque alguns aspectos dos OVNIs são estranhos o suficiente para exigir explicações não convencionais. Pode ser extremamente improvável, mas esperamos que este artigo tenha mostrado que, mesmo assim, essas hipóteses devem ser consideradas enquanto buscamos entender o mistério empírico dos UAPs. Indo mais longe, o astrônomo sênior do SETI, Seth Shostak, diz que seja lá o que está nos rodeando, provavelmente se assemelharão a inteligências artificiais, e que eles não estarão vivos. Acho que é extremamente provável que alienígenas estejam presentes em nossa galáxia, mas eu não acredito que eles estejam no nosso espaço aéreo. Não agora, e nem em tempos históricos. Todos os terrestres têm plantas de DNA e compartilham semelhanças na composição molecular. No entanto, poucos de nossos companheiros de Terra se parecem conosco. Os extraterrestres também não. É improvável que quaisquer alienígenas que viajem para o nosso planeta sejam formas de vida à base de carbono, sejam peludos ou sem pelos. Suas habilidades cognitivas provavelmente não serão alimentadas por uma massa esponjosa de células que chamaríamos de cérebro. Eles provavelmente terão ido além da inteligência biológica e, de fato, além da própria biologia. O SETI, uma organização financiada principalmente por doações privadas, governos e parcerias com instituições de pesquisas e campanhas de financiamento coletivo, busca por sinais de vida extraterrestre inteligente através de análise de dados astronômicos e radiotelescópicos. Logo, o que o Shostak diz pode parecer absurdo, mas tem um peso grande já que vem de uma instituição séria. Segundo ele, as enormes distâncias entre sistemas estelares podem levar eras para serem percorridas, e que graças à idade relativamente jovem do nosso sistema solar, outros sistemas muito mais antigos poderiam abrigar civilizações bem mais avançadas do que a nossa. Mas isso não significa que podem quebrar as leis da física. Cenários como Star Trek são difíceis, porque é extremamente difícil atravessar anos-luz de espaço em menos de uma vida. É uma viagem longa que não agrada aos passageiros biológicos que morrerão muito antes de alcançar o destino, mas as IAs ou máquinas não têm essa limitação. Com os recentes avanços na inteligência artificial aqui na Terra, se espelharmos o que vemos acontecendo aqui no universo, civilizações alienígenas muito mais antigas provavelmente estão muito mais à frente. E que, segundo Shostak, pesquisadores em IAs estimam que máquinas capazes de vencer os humanos em testes de QI vão surgir ainda neste século. E se podemos fazer isso, alguns extraterrestres já devem ter conseguido. E embora alguns pesquisadores acreditem que qualquer extraterrestre que venha nos visitar poderia significar um desastre, Shostak diz que deveríamos ficar menos preocupados, pois segundo ele, se uma nave alienígena pousar no gramado da Casa Branca, você pode esperar que quem estiver lá dentro seja amigável. O caso contrário, sempre há a opção de negociar. Parece, baseado em sua experiência, que os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido talvez saibam um pouco mais sobre tudo isso do qual o público tem conhecimento? Eu imaginaria que uma quantidade significativa disso provavelmente é classificada. Sim, evidentemente o fato de termos, por exemplo, alguns briefings classificados no Senado e na Câmara sobre isso, o fato de que, quando recebemos esses relatórios do Pentágono ou do escritório do Diretor de Inteligência Nacional, há um relatório público e depois uma versão mais longa e classificada. Só esses fatos indicam claramente que o governo sabe algumas coisas que não está compartilhando com o público. Agora, se isso são literalmente espaçonaves escondidas em hangares, ou se parte disso pertence a adversários como a China, ou se divulgar isso poderia revelar as capacidades de alguns dos nossos próprios sistemas militares ou alguns dos métodos e fontes que temos de coleta de inteligência, isso está, eu acho, aberto ao debate. Mas, com certeza, há coisas que o governo sabe sobre OVNIs, que não está revelando no momento, e de vez em quando você recebe pistas disso de vários senadores e outros representantes do Congresso.
Nick, eu quero te fazer mais uma pergunta sobre isso, porque sempre que as pessoas ouvem os termos OVNI ou UAP, tendem a pensar em extraterrestres ou alienígenas. E OVNIs não são necessariamente alienígenas, certo? Absolutamente. Pode ser algo com uma explicação convencional, como um erro de sensor ou protótipos secretos de aeronaves, mísseis e drones. Mas, voltando ao artigo de que estamos falando, pode ser que estejamos lidando com algo realmente exótico. E por que descartar qualquer coisa? Alienígenas são possíveis, mas também viajantes do tempo do futuro e seres de outras dimensões. Alguns anos atrás, teríamos descartado isso como ficção científica. Agora, alguns físicos teóricos estão falando abertamente sobre outras dimensões. Então, quem sabe?